Jogador experiente e amado pela torcida se despede do Botafogo e causa caos no elenco. Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor vem fazendo jogo duro para vender Luiz Henrique. Tal atitude está irritando o jogador e seus representantes. Conforme noticiado pelo jornalista André Rizek, John Textor espera faturar 60 milhões de euros, 382 milhões de reais na cotação atual, com a venda do Rei da América, mas os valores são considerados altíssimos pelo staff do Camisa 7. Como o Textor vem dificultando as conversas com clubes interessados, o staff de Luiz Henrique entende que o melhor caminho é acionar a cláusula para se transferir para o Lyon, retornando assim para o mercado europeu, disse a reportagem. John Textor ainda tenta convencer Luiz Henrique a ficar no Botafogo pelo menos até o Super Mundial de Clubes, caso as propostas que deseja não cheguem. A competição nos Estados Unidos é vista como uma grande vitrine para o atleta. O Boa Vista anunciou neste sábado a contratação de Raí, meia atacante do Botafogo, por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca. Raí tem 22 anos, e não conseguiu ter muitas oportunidades no empréstimo ao CRB, fazendo apenas 7 jogos na Série B de 2024. Com um jogo na campanha do título da Libertadores, Raí tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. O Botafogo cogitava envolver Hugo na negociação por David Ricardo com o Ceará, mas o lateral esquerdo preferiu ir para o Vitória e o empréstimo para o clube baiano foi concluído, informou o canal do TF. O contrato com o Vitória já estava assinado pelo jogador, mas não pelo Botafogo. Com a preferência de Hugo, o Glorioso assinou o documento, e ele já pode ser anunciado pelo time rubro-negro. Desta forma, o Botafogo precisará mudar os termos da negociação com o Ceará pelo zagueiro David Ricardo, de 22 anos. O Glorioso já havia feito uma proposta inicial de 1,2 milhão de dólares, 7,4 milhões de reais, segundo o jornalista Vene Casagrande. Júnior Santos, a trajetória que levou o atacante do Botafogo ao Flamengo, seu rival histórico em um movimento que surpreendeu tanto a torcida quanto os especialistas. O atacante Júnior Santos, uma das apostas mais promissoras do futebol brasileiro, fez a mudança de clube que todos pensavam ser impossível. Depois de um período marcante no Botafogo, onde conquistou espaço e tornou-se uma das principais figuras da equipe, o jogador decidiu aceitar o desafio de defender as cores do Flamengo, tradicional rival alvinegro, em uma transferência que repercutiu não apenas no futebol carioca, mas em todo o cenário esportivo nacional. O início promissor no Botafogo. Júnior Santos chegou ao Botafogo em 2022, vindo de uma campanha de destaque em clubes menores, e logo se firmou como uma das principais promessas do futebol carioca. Com sua velocidade, habilidade no drible e faro de gol, o atacante rapidamente conquistou a confiança de técnicos e torcida. Seu estilo de jogo versátil, que combinava velocidade nas arrancadas com um bom posicionamento na área, fez dele um jogador indispensável no elenco do Botafogo, que passava por uma reestruturação pós-crise e procurava recuperar sua força no cenário do futebol brasileiro. Em sua primeira temporada, Júnior Santos se destacou pela regularidade e pelas boas atuações em clássico, especialmente contra o Flamengo. Sua habilidade de aparecer bem nas jogadas de ataque, somada à sua capacidade de marcar gols importantes, fez com que ele se tornasse rapidamente um dos ídolos do clube alvinegro. A virada e a decisão surpreendente em 2025, um novo cenário começou a se desenhar para o jogador. Depois de uma temporada 2024 de bons números e destaque individual, a relação de Júnior Santos com a diretoria do Botafogo começou a esfriar. O clube, que passava por dificuldades financeiras e administrativas, viu-se com poucos recursos para manter seus principais talentos. Ao mesmo tempo, o Flamengo, que já vinha observando o atacante com interesse, estava em uma fase de renovação do elenco e precisava de um jogador de características ofensivas para completar seu time. As conversas entre Júnior Santos e a cúpula flamenguista começaram a se intensificar, e a negociação, que parecia distante, logo se concretizou. O anúncio oficial da transferência foi um choque para a torcida alvinegra. Como é comum em grandes rivalidades, o vínculo entre Botafogo e Flamengo é carregado de história e rivalidade. A ida de um jogador titular de um clube para seu principal adversário nunca é bem recebida por ambas as torcidas, mas neste caso, a sensação de traição foi ainda mais amplificada pela promessa de que Júnior Santos seria uma peça importante na busca do Flamengo por mais títulos e pelo desejo de conquistar novamente a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, competições nas quais o clube carioca almejava um desempenho superior. A repercussão um choque no futebol carioca. A transferência de Júnior Santos para o Flamengo gerou ondas de choque em toda a torcida botafoguense. Não eram poucos os torcedores que viam no atacante a esperança de um novo ciclo vitorioso para o clube,
e a perda de sua principal promessa foi um golpe duro para o coração da torcida alvinegra. As redes sociais foram tomadas por mensagens de revolta, tristeza e, para muitos, um sentimento de traição que viria a marcar para sempre o nome de Júnior Santos na história do Botafogo. Por outro lado, o Flamengo, que já contava com uma equipe recheada de estrelas como Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro, viu em Júnior uma oportunidade de reforçar o setor ofensivo e aumentar ainda mais o seu poder de fogo. A chegada do atacante foi vista como uma jogada de mestre da diretoria flamenguista, que conseguiu trazer um jogador de grande potencial para um elenco que visava ampliar sua hegemonia no futebol brasileiro. Júnior Santos no Flamengo. O desafio de jogar pelo rival chegar ao Flamengo representou para Júnior Santos uma nova etapa em sua carreira, tanto desportivamente quanto emocionalmente. A expectativa em torno de seu desempenho cresceu imediatamente, e o atacante sabia que o peso de jogar pelo rival seria uma constante durante sua trajetória na Gávea. Em suas primeiras entrevistas, Júnior se mostrou ciente da magnitude da mudança e se esquivou de declarações polêmicas. "Eu estou aqui para trabalhar e dar o meu melhor. Sei da história do Flamengo, sei da rivalidade, mas meu foco é dentro de campo", afirmou o jogador. Logo nos primeiros jogos, Júnior Santos demonstrou que estava preparado para a pressão. Apesar de enfrentar vaias e olhares desconfiados da torcida adversária, o atacante foi ganhando espaço e se destacando em campo com gols e assistências, consolidando-se como uma das principais opções ofensivas do técnico Jorge Sampaoli. Sua adaptação ao novo estilo de jogo, que envolvia a posse de bola e transições rápidas, foi praticamente imediata, e logo Júnior passou a ser considerado um dos reforços de peso para a temporada. A retrospectiva. A rivalidade entre Botafogo e Flamengo. A transferência de Júnior Santos, no entanto, não foi apenas uma negociação esportiva. Ela também reacendeu a histórica rivalidade entre Botafogo e Flamengo, clubes com raízes profundas na cultura carioca que, ao longo dos anos, se enfrentaram em disputas acirradas por títulos e supremacia no Rio de Janeiro. A ida de Júnior Santos para o Flamengo apenas reforçou o estigma de que, para muitos torcedores, a mudança de lado é um sinal de deslealdade, enquanto para outros, é uma simples decisão profissional. Em campo, os clássicos entre os dois clubes ganharam um toque ainda mais especial. Júnior Santos, agora com a camisa rubro-negra, se viu novamente frente a frente com seus antigos companheiros de Botafogo, mas a divisão entre os torcedores parecia ter se intensificado ainda mais. A rivalidade, que já era histórica, agora estava marcada por um simbolismo inédito. O atacante que fez a transição de um lado para o outro. O futuro de Júnior Santos com a camisa do Flamengo. Júnior Santos tem a oportunidade de provar seu valor em um dos maiores clubes do Brasil. Seu grande desafio será não apenas corresponder às expectativas, mas também superar a pressão da torcida rubro-negra. Ao mesmo tempo, lidar com as constantes comparações com a sua fase anterior no Botafogo. Se o atacante conseguir se firmar no time e conquistar títulos importantes, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o seu nome poderá ser lembrado como um dos grandes destaques de sua geração. A mudança de Júnior Santos, embora cercada de polêmicas e desconfiança, também é um reflexo da dinâmica do futebol moderno, onde as decisões profissionais, muitas vezes, se sobrepõem às questões emocionais. Para o jogador, a oportunidade de jogar em um time com mais visibilidade e mais chance de disputar grandes competições internacionais certamente pesou na balança. Mas, para a torcida do Botafogo, essa transferência se tornará, sem dúvida, um capítulo amargo de sua história recente. E o futebol, como sempre, continuará com suas surpresas. Se Júnior Santos conseguirá marcar a sua história no Flamengo e superar a rivalidade de forma positiva, o tempo dirá.